Saudações, amigos do primeiro conceito. Nossa aula de hoje é sobre a relação entre o movimento iluminista e a Revolução Francesa. Começaremos abordando o movimento iluminista. Grosso modo, podemos considerar que o movimento iluminista caracterizava-se por privilegiar a razão e combater o que se chamou de antigo regime. Privilegiar a razão significa considerar que a razão humana seria capaz de resolver todos os problemas que assolavam a humanidade, inclusive as questões relacionadas à política, às injustiças sociais e até aos problemas econômicos. E o combate ao antigo regime devia-se ao fato de que, para boa parte dos filósofos iluministas, o antigo regime seria a fonte de toda a ignorância humana e a ignorância humana, por sua vez, seria a causa de todos os nossos problemas. Agora, o que é o antigo regime? Podemos considerar que o antigo regime era constituído pelo absolutismo monárquico, pela sociedade de estamentos, pela intolerância religiosa e pelo mercantilismo. Agora, quando os filósofos iluministas produziam, quando eles escreviam, quando eles construíam seu pensamento, eles desferiam ataques, às vezes radicais, às vezes nem tanto radicais assim, ao antigo regime. Por isso, muitos manuais de história começaram a estabelecer uma relação direta entre esse movimento iluminista e a Revolução Francesa. Essa relação, na verdade, foi uma relação, digamos assim, de causa e efeito. O iluminismo ele é muitas vezes apontado nos manuais de história como uma causa da Revolução. É correto a gente pensar dessa maneira? Vamos imaginar da seguinte forma. Se eu considerar o movimento iluminista como causa da Revolução Francesa, eu posso acreditar que boa parte do terceiro estado entrava em contato com as ideias do Voltaire, do Rousseau, do Montesquieu, do Diderot e tantos outros filósofos mais, e ao entrar em contato com essas ideias, o terceiro estado teria se convencido da necessidade de derrubar o antigo regime. Bem, existem historiadores que se contrapõem a essa tese. Talvez o mais famoso deles seja o Robert Darnton. O Robert Darnton ele faz uma outra análise em relação a essa questão do iluminismo como causa da Revolução Francesa, e ele diz que isso não é verdade. Para o Robert Darnton, o iluminismo não é uma causa da Revolução pelo simples fato de que a maioria do terceiro estado não entrava em contato com essas ideias, não tinha acesso ao pensamento dos filósofos iluministas. O que os sans-culottes e os camponeses gostavam? Ou, em outras palavras, qual era o tipo de literatura com que essas pessoas tinham contato? Eles gostavam muito mais, ou eles tinham mais contato, do que a gente costuma chamar de literatura de alcova, Marquês de Sade e coisas do tipo. Então, o que ocorre aí? Na análise elaborada pelo Robert Darnton, não existe uma relação de causa e efeito entre movimento iluminista e Revolução Francesa. Mas, depois que a Revolução explode, há uma tentativa de legitimar as atitudes, as políticas, as práticas revolucionárias a partir do pensamento dos filósofos iluministas. Por exemplo, para boa parte dos monarquistas, recorrer ao pensamento do Montesquieu é uma forma de legitimar as minhas práticas. Para os republicanos, como os jacobinos, por exemplo, recorrer ao pensamento do Rousseau também constitui uma boa maneira de legitimar as minhas práticas revolucionárias. Em outras palavras, a relação entre iluminismo e Revolução Francesa existe, mas não é uma relação de causa e efeito. Ou seja, o iluminismo não seria uma causa da revolução, mas eu teria a revolução se apropriando do movimento iluminista para tentar se justificar, para tentar se legitimar. Quer saber mais? Venha para o primeiro conceito, porque toda ciência é humana.